Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre a Covid-19. Isso mesmo, nós já estávamos falando um pouquinho sobre o sistema respiratório, sobre a saúde do sistema respiratório, ou seja, doenças que afetam esse sistema. E nós reservamos alguns momentos para falar da Covid-19, uma doença atual que tem muitas novidades, muitas informações e algumas aulas foram dedicadas a ela. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal para fazer os registros, as anotações de tudo aquilo que você julgar importante, você julgar necessário? Isso mesmo! Alguma palavra, algum conceito que você julgar importante, registre no seu caderno. Que após você vai fazer as leituras, quando você tiver que realizar alguma atividade, uma avaliação, você pode voltar algumas folhas do seu caderno, fazer a leitura e tudo aquilo que você julgou importante está anotado lá. Ou seja, registrar no seu caderno vai auxiliar, vai contribuir para os seus estudos. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha nos objetivos da aula. Nesse caso, a gente tem um objetivo, que é compreender o modo de reprodução dos vírus, pontos principais sobre a transmissão e a sua evolução. Então nós já sabemos que a Covid-19 é uma doença causada por um vírus. E aí? Como ocorre a transmissão? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, sobre os sintomas, sobre o tratamento e sobre a sua evolução. Nós já ouvimos falar sobre variantes, tipos diferentes desse novo coronavírus. Vamos dar uma olhada em todos esses assuntos a partir de agora. E eu trago para vocês uma imagem. Dê uma olhadinha. Você reconhece esse desenho? Isso mesmo. Parece um sistema do nosso corpo. Enquanto você observa a imagem, eu faço a leitura do texto. Como o coronavírus entra no organismo humano? Como ele se comporta dentro das células? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso. Ele está falando sobre o organismo humano. Nós já falamos sobre a organização dos seres vivos. Nós falamos das células, que se juntam e formam os tecidos formam os órgãos, que formam o quê? Todos os nossos sistemas e, consequentemente, o organismo, o indivíduo. Então, nessa imagem, eu tenho um sistema, que é formado por alguns órgãos. E a pergunta é assim, como esse agente se comporta, como ele entra no nosso corpo? Qual foi o caminho, a porta de entrada? E quando ele chega numa célula, o que será que ele faz? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
voltamos. E se você falou que o sistema que nós temos nessa imagem é o sistema respiratório, você está de parabéns. Mas Fabiano, como que eu sei que era esse sistema? Damos uma olhada aqui. Nós temos o quê? A coluna vertebral, né? As vértebras lá no fundo, porém nós percebemos aqui os dois pulmões. Principalmente um aparece muito bem. E foi dado um zoom, né? Ampliou-se esse pulmão, então um órgão que faz parte do sistema respiratório. E nós temos o vírus, lembra? Coronavírus, que parece uma coroa. Olha essas estruturas pontiagudas, é isso aí que remetem à coroa. Então, como esse coronavírus entrou no nosso organismo? Pelas vias aéreas, né? A gente pode ter tido contato direto com a pessoa doente. A pessoa tossiu, né? Não pôs a mão sobre a boca e o ambiente ficou com esse vírus. A pessoa pode ter o quê? Espirrado? Achum! E não pôs a mão sobre a boca e o nariz. O ambiente também ficou com esse vírus. E você que estava saudável, uma pessoa que estava sadia, foi respirar e pelas vias aéreas, pelo nariz que a gente respira, mas pode ter sido também pela boca, adentrado o seu corpo, ou indiretamente. A pessoa doente espirrou, pode ter posto a mão no nariz, achum! O vírus ficou aqui, toca os objetos e vai embora. Como o vírus é microscópico, nós não observamos a olho nu. Veio uma pessoa e tocou, e sem querer colocou a mão na boca, ou no nariz, ou nos olhos, porta de entrada para esse vírus. E como ele se comporta dentro das nossas células? Vocês já estudaram isso no 7º ano, que os vírus não são seres vivos, porque não são formados por células. São parasitas intracelulares obrigatórios. Eles parasitam as células do nosso corpo. Então, como ele se comporta? Adentrando o nosso corpo, ele vai injetar, colocar o seu material genético no interior das nossas células, e a partir daí, a nossa célula não é mais nossa, perde o controle e começa a fazer cópias desse vírus. E aí ele vai se multiplicar pelo nosso corpo. Então a transmissão da Covid-19 pode acontecer por meio de gotículas de saliva, de espirro, de tosse, de contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão e de aglomerações. Olha quantas informações. Vamos dar uma olhada na imagem que vai complementar o que a gente acabou de observar. Então aqui nós temos um aglomerado de pessoas, representados na cor cinza e na cor vermelha. Algumas pessoas podem estar doentes e outras não. Então a gente não visualiza. A gente pode olhar de longe, a pessoa ali não está tossindo, não está espirrando, e ela pode, ao primeiro momento, parecer que ela está bem, que ela não está doente. Mas ela pode estar. Então, as pessoas em vermelho nessa multidão estão doentes, estão com a Covid-19. Se as pessoas estão muito próximas, olha aqui na imagem maior, a pessoa está tossindo, a pessoa está espirrando. Quando ela espirra, ela tosse com a grande velocidade. Achum! Ela espirrou, ela tosse. Cof, cof! Claro que eu estou forçando, mas nesse espirrar, saem essas gotículas da minha boca e do meu nariz com uma grande velocidade. E nessa gotícula pode estar presente o vírus. E vai ficar aqui nesse ambiente. Então, representando aqui, na parte de cima. Esses vírus vão estar aqui inativados no ambiente, mas uma pessoa sadia pode o quê? Lembram? Inspirar, esse vírus pode adentrar o corpo. Porém, a gente também tem a situação dos objetos. Tossiu, espirrou, pode ter levado a boca, né, a mão, a boca ao nariz, mas tocou os objetos. Olha aqui, ó, mesa com computador, telefone, entre outros objetos. A pessoa sadia pega o objeto, usa, o vírus é microscópico, não conseguimos observar a olho nu, toca na boca, no nariz e nos olhos, uma porta para esse vírus adentrar no nosso corpo e também ficarmos doentes. Aqui nós temos então a estrutura do vírus, nós já conversamos que essa é a característica dele, apresentar essa parte externa, essas proteínas que nós chamamos de spike,
que tem essa característica, uma semelhança a uma coroa de um rei ou de uma rainha. Então lembrando que o vírus não é ser vivo, porque ele não tem célula na sua constituição. O que ele tem? No seu interior, ele tem um material hereditário, como nós, seres vivos. Então, é uma característica que nós temos semelhante. Porém, para aí, a membrana citoplasmática, o citoplasma ou as organelas, o vírus não vai apresentar. O que ele apresenta? Ele apresenta um capsídeo, ele apresenta um envelope, uma capa proteica que envolve esse material genético. Então, no caso do coronavírus, nós temos então um envelope e nós temos essas proteínas spike que são muito características desse vírus. Por isso, ele consegue se prender e fazer toda a destruição das nossas células, porque ele utiliza a nossa célula para se multiplicar. E aqui nós vamos para a nossa primeira atividade. Existe uma certa divergência entre os cientistas sobre vírus. Uns os defendem como seres vivos, enquanto outros não. Hoje a ciência não considera os vírus como seres vivos. Com base no exposto, respondo. Então esse enunciado da questão ele diz assim, que existem duas vertentes de cientistas. E isso é verdade. Alguns cientistas dizem que o vírus, sim, ele é um ser vivo, porque ele se multiplica, que ele se reproduz. Outros cientistas dizem, não, ele não é um ser vivo. Então existe essa briga entre cientistas. Se nós utilizarmos o critério da teoria celular, que todo ser vivo tem que ser formado por pelo menos uma célula, os vírus não são considerados seres vivos, porque não tem na sua constituição célula. A partir disso, nós vamos responder a alternativa A e a alternativa B. Na A ele pergunta assim, por que os vírus não são considerados seres vivos? Eu já dei uma dica, praticamente dei a resposta. Na letra B, por que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios? Se vocês repararem, eu já dei spoiler. Eu já meio que ajudei vocês, eu expliquei anteriormente sobre isso. Agora vocês vão reunir as suas ideias e colocar no papel. Vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Voltamos! Vamos ver a resposta esperada para essa atividade? Então, na primeira, ele pergunta por que o vírus, não é considerado um ser vivo? Eu meio que já falei, tem a ver com células. E a segunda, por que eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios? A gente tem que quebrar essa palavra. Intracelular, dentro da célula, obrigatório. Ele não consegue fazer de outra maneira. Parasita é aquele que depende de outro. Então, o vírus vai depender de um outro ser vivo, utilizar o interior da sua célula de forma obrigatória para se reproduzir. Então, a resposta é: os vírus não são formados por células e não possuem metabolismo próprio. Na alternativa B, eles necessitam de uma célula hospedeira dos seres vivos para se replicarem, fazerem suas
cópias. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa replicação viral. Então, quando ele adentra o nosso corpo, ele chega até uma célula do nosso corpo, como que ele vai introduzir o seu material genético e se replicar, fazer cópias? A partir dessa imagem e do processo que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, a replicação viral é fazer cópias desses vírus. Primeiro, o vírus se liga até a célula. Então, localizamos o número 1. Cadê o número 1? Cadê o número 1? Cadê o número 1? Cadê o número 1? Aqui externamente, né? Pertinho do número 2, ó. Então, aqui eu tenho o vírus externamente, fora da célula. Aí, número 2, ele penetra na célula. Ele deixa toda a sua parte proteica, todo aquele envoltório para fora. Ele só vai injetar, olha aqui onde está meu dedo, também próximo ao número 2. Essa estrutura vermelha que é o material hereditário, material genético. 3 e 4, ele vai fazer a replicação, ou seja, a nossa célula vai fazer cópias desse material genético. Posteriormente, ele vai fazer cópias, né? Vai produzir os envoltórios proteicos e vai ter vários vírus prontos. E por último, tem a maturação desse vírus, ele vai estar pronto e, consequentemente, a sua liberação. Dependendo, muitos vírus sendo liberados, ocorre uma destruição dessa célula. E os novos vírus vão chegar a novas células para continuar a sua replicação. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Qual é a diferença entre essas palavras? Olha que interessante. O que é coronavírus, o que é Covid-19 e o que é SARS-CoV-2. Tudo está relacionado, tudo tem o mesmo assunto central, só que são coisas diferentes. Será que você sabe diferenciar? Vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Retornamos! Isso nós já falamos um pouquinho nessa aula e falamos na aula anterior. O que é coronavírus? Lembra lá? Tem a família, né? Tem o grupo de vírus coronavírus, Covid-19 e SARS-CoV-2. Vamos diferenciar? Olha a resposta esperada. Coronavírus é o nome de um grupo que engloba diferentes vírus com certas características em comum. Então, eu tenho várias doenças causadas por coronavírus. Aí, Covid-19 é a doença causada por este novo vírus, pelo novo coronavírus. Então, quando a gente está dizendo Covid-19, estamos falando da doença. Mas, Fabiano, e SARS-CoV-2? É o nome dado ao vírus, ao novo coronavírus que foi descoberto no finalzinho de 2019. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a mutação e a adaptação. Vocês já devem ter ouvido na mídia, na televisão, ter feito leituras de novas variantes, que nós tínhamos esse vírus da Covid-19 e, de repente, nós tivemos novas cepas
que ele sofreu mutação e está afetando as pessoas. Será que aquela vacina é eficaz para essa cepa ou para outra cepa? Então, uma característica bem marcante dos vírus é que eles sofrem mutações. Vamos dar uma olhadinha? Então, mutação são mudanças no material genético dos vírus. E isso é uma característica que eles apresentam. Eles têm uma mutação que acontece com uma grande facilidade. O próprio ambiente, o próprio meio que ele se encontra, faz com que essas mutações aconteçam. Adaptações, né, são mutações que podem trazer o quê? Vantagens para esse vírus, né? Por exemplo, a sua transmissão ser maior, os seus efeitos mais intensos. Então, essa mutação tem que ser boa para o vírus. E aqui a gente tem então a produção de novas variantes a partir do mesmo novo coronavírus. Aqui a gente tem uma situação. O vírus comum, né, o vírus SARS-CoV-2, as pessoas convivendo, se cuidando, algumas ficando doentes. Nas células das pessoas que não estão doentes, acontece a replicação viral, né? Esse vírus ele vai se multiplicar, vai formar cópias. E daí eu posso ter, a partir da própria condição do ambiente, a própria pessoa, tudo que ela está vivendo ou onde esse vírus se encontra, ter a formação de novas variantes. Observem que no início eu tinha vírus com essa coloração verde. Ele se replicou no interior de uma célula humana e a partir desse ambiente que ele se encontra, né, foi selecionado, sofreram mutações e formou novas, representadas pela cor avermelhada. E no final, você tem dois tipos de coronavírus, né, de variantes circulando, a vermelha e a verdinha. Então, nós chamamos de variantes, que está associado à mutação. E nós vamos para a nossa terceira e última atividade da nossa aula. Sobre as novas variantes do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, responda. Letra A. Como elas surgem e por que elas surgem? E letra B. O que pode ser feito para evitar e desacelerar o surgimento dessas novas variantes? Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem, anotarem no caderno e eu já volto. Voltamos! Vamos ver a resposta dessa atividade? Será que vocês acertaram? Então vamos lá. Letra A. Como surgem essas novas variantes e por quê? Então as novas variantes surgem a partir das mutações. Então é relacionado. Teve mutações, consequentemente, novas variantes. É um processo natural que se acelera ainda mais na medida que os vírus vão infectando novas pessoas. E a letra B. O que pode ser feito para evitar e desacelerar esse surgimento de novas variantes? Por exemplo, a vacinação. Nós já temos hoje vacinas para a Covid-19. Se eu tenho quanto mais pessoas ficarem doentes, mais chances desses vírus, ao se multiplicarem, sofrerem mutação. Se as pessoas estão vacinadas, não vão ficar doentes
e é menos chance desse vírus sofrer mutação. E o que vimos na aula? Então, as formas de transmissão, direta e indireta, o conceito de vírus, o que é vírus? Um parasita intracelular obrigatório. O que é replicação viral? Que ele utiliza a célula do hospedeiro para fazer cópias do seu material genético. O conceito de mutação, que está intimamente relacionado ao conceito de variante. Nessa aula, nós falamos sobre Covid-19. Espero que vocês tenham gostado e até breve.